qualidade da água versus quantidade da água no mundo. Esse é o tema da nossa entrevista. Dicas para elaboração do currículo. Votação para escolher o nome do mascote do Bocado de Gentileza. E ainda, o que funciona em BH no feriado de amanhã. O Circuito FMG começa agora. Boa noite. Eleição do nome do mascote do projeto Bocados de Gentileza chega à fase final pela internet. No mês de março, a comunidade da UFMG sugeriu nomes para a garça símbolo do Bocados. Ao todo, 479 nomes foram depositados em urnas espalhadas pelo campus Pampulha. A ave representa o projeto voltado à disseminação dos hábitos de boa convivência na UFMG. Uma comissão escolheu 5 melhores nomes para a garça. Pela internet, é possível votar nas seguintes opções: Aurora, Bem-vinda, Brisa, Graciosa ou Serena. Para votar, basta acessar o site da UFMG e clicar na foto da garça exibida na página inicial. A eleição termina no dia 8 de maio. O autor do nome vencedor vai ganhar um tablet. O prêmio foi doado pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, a Fundep. Qualidade versus quantidade da água. Um dos principais desafios das políticas públicas de saneamento e saúde coletiva é garantir a água a todos sem perder o controle de qualidade. Para conversar conosco sobre o tema, nós recebemos o engenheiro de saúde pública e professor da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, Sandy Cairncross. Boa noite, professor. Seja bem-vindo ao Circuito. Bom, para a gente começar, professor, o senhor passou quase 7 anos em Moçambique, correto? Correto. Conta um pouquinho para a gente dessa sua experiência lá. A minha experiência foi, embora que agora seja pesquisador, na altura eu era praticante. O meu trabalho como engenheiro hidráulico foi necessário porque na altura havia muito poucos quadros formados no país que acabava de atingir a sua independência em 1977. Então, com a falta de quadros, cada um tinha que, como se pode dizer em inglês, colocar a mão à bomba e apoiar. E como que foi o trabalho realizado lá na prática? O que o senhor percebeu? Inicialmente, a minha função era de organizar um programa de construção de poços nas aldeias rurais, numa província. Mais tarde, vinha para a cidade de Maputo para dirigir efetivamente uma empresa estatal que investia também nos sistemas de água urbanos e organizava um departamento de estudos e projetos. Lidávamos com consultores que conceberam novas obras, mas ao mesmo tempo fizemos uma experiência interessante em saneamento no sentido de esgotamento sanitário, com um programa de latrinas de baixo custo para os quais a população, inclusive a população pobre da cidade, podia pagar. Como que era a situação da distribuição de água lá? Nas áreas urbanas, grandes partes da cidade foram abastecidas por fontenários públicos ou chafarizes. A minoria naquilo que se chamava de cidade de cimento, onde antes moravam os colonos portugueses, tinham água canalizada como em qualquer cidade brasileira. Mas a dificuldade principal era nas zonas rurais, onde as pessoas que tinham que caminhar às vezes 20 ou mais quilômetros à procura de uma fonte de água. Nesses lugares, por exemplo, professor, qual o senhor acha que seria um método eficiente de distribuição de água? Nesses locais, nos locais rurais, era mais apropriado geralmente fazer um sistema caseiro, um sistema improvisado para cada família. E havia uma técnica desenvolvida pelos camponeses moçambicanos de fazer uma captação de água, captando toda a chuva que caísse no quintal para uma cisterna feita com terra misturada com quantidade limitada de cimento subterrânea. Então a água escorria no quintal para o ponto baixo e entrava nessa cisterna onde ficava guardada para o período seco do ano.
E no que tange ao tratamento dessa água, como que ele era feito e como ele deveria ser feito? Efetivamente não houve tratamento. A água, sendo água que tinha corrido pelo chão, não era 100% limpa, mas ficando dias a fio na cisterna, sedimentava-se de certo modo. E na medida em que se conseguisse conservar a água na cisterna, supomos que os micróbios morreram com a passagem do tempo. Mas também temos verificado por estudos epidemiológicos que o grande benefício do abastecimento de água vem da quantidade de água utilizada para a higiene, ainda mais da limpeza da água, da garantia da qualidade de água que é consumida. Existe alguma outra forma de tratamento de água caseiro que pudesse ser aplicada? Sim, há formas simples. Por exemplo, se pode encher garrafas de plástico, como as garrafas de refresco, e deixar no telhado da casa para serem esterilizadas pela luz do sol. A desinfecção solar não custa nada e as garrafas de plástico podem se reutilizar. Outra técnica é com água sanitária, que efetivamente é uma solução de cloro. É o mesmo cloro que se usa nas estações de tratamento de água. Isso também se pode utilizar numa base caseira. Mas se a água vem de uma rede, é melhor tratar a água a montante na estação de tratamento e desinfectá-la naquela altura, que de convencer a cada família de tratar a sua própria água. O senhor abordou a questão das doenças, certo? O que o senhor notava, com que doenças a população mais sofria? E a chegada dessa água, ela efetivamente ajudou a população, ainda que não com o tratamento não necessariamente mais adequado? Como que foi essa situação? A maioria da carga de doenças ligadas com a água são doenças diarreicas, que não estou falando de doenças diarreicas entre os adultos, mas sobretudo em crianças de 2 anos ou menos, que são muitas vezes com um efeito trágico na medida em que provocam uma mortalidade infantil. Isso é a grande vantagem da água e saneamento, é de diminuir a mortalidade causada pela diarreia. Mas há outros fatores, inclusive no Brasil, por exemplo, o dengue é muitas vezes ocasionado pela transmissão por um mosquito que multiplica preferencialmente nos depósitos de água, de modo que os sistemas de abastecimento de água intermitentes, que não dão garantia de água, levam as pessoas a manter uma estocagem de água em casa, que é um criador ideal para um mosquito que espalha o dengue. De modo que há várias doenças ligadas com água e saneamento. Professor, o senhor falou aqui da situação do Brasil. O que o senhor percebeu nesse meio tempo da nossa situação, tanto de distribuição e saneamento de água? A gente está no patamar ideal? O Brasil está na vanguarda, se quiser, em relação a muitos outros países. Já conseguiu fornecer água canalizada dentro da casa, ou pelo menos no lote, para talvez 97% da sua população, fica apenas 3% a servir. Na área de saneamento, ainda há bastante terreno a percorrer para chegar à meta, inclusive à meta do milênio, que vai vencer daqui a 2 anos. No Brasil, sobretudo nas zonas rurais, pode-se chamá-lo de uma vergonha que mais da metade da população rural do Brasil não tem solução adequada de esgotamento sanitário. E nas cidades deve ser por volta de 15% da população total. Ora, não ter saneamento, viver numa cidade é uma desgraça. Professor, exatamente, a gente falando sobre isso, quais medidas o senhor acha que o governo poderia ou deveria tomar nesses aspectos para tentar suprir essa necessidade? Bem, uma das intervenções feitas nas zonas rurais pelo governo, que tem sido interessante, é a construção de muitas cisternas caseiras para a captação de água da chuva. Foi feito um grande investimento governamental,
mas teria sido mais proveitoso ainda se tivesse utilizado alguma maneira de mobilizar investimentos pelas próprias famílias e assim multiplicar a verba do governo. Ainda por cima, poderia talvez ter multiplicado o impacto do programa se tivesse pensado em recolher a água da chuva que cai não só no telo das casas, mas em cima da própria cisterna, porque ela escorre para desperdício, não está utilizado. Mas, em geral, de mobilizar a população e fazer soluções que elas próprias estão dispostas a pagar é uma maneira de reforçar o esforço do governo. Hoje em dia estamos a ver que o setor de abastecimento de água e de saneamento no Brasil está sofrendo mudanças, que a divisão entre o setor público e o setor privado está sendo mais difícil de cernar. E isso exige um controle rigoroso e eficaz pelo governo, uma regulamentação do setor privado na medida em que se investe. E o controle, a regulamentação no Brasil ainda está numa fase incipiente. Professor, para a gente finalizar, quais são as perspectivas de acesso à água em níveis mundiais? Assim? A nível mundial ainda há muito por fazer. Há muitas cidades na Ásia, por exemplo, que têm sistemas de abastecimento de água intermitentes ou inclusive não desinfectadas. Cidades grandes como Rangoon, que é a capital da Birmânia, tem água não tratada, não desinfectada na rede. E na África verifica-se muitos problemas em termos das populações rurais que ainda têm que percorrer longas distâncias à busca de água. 10% da população da África, por exemplo, segundo as estatísticas das Nações Unidas, tem acesso à água melhorada, à água de boa qualidade, mas é tão distante que leva mais de meia hora a buscar uma lata de água. E eu diria que isso não constitui acesso verdadeiro, de modo que há alguns 7 milhões de pessoas que, segundo as estatísticas, têm um problema resolvido, mas ainda está por resolver. Tá ótimo, professor. Muito obrigada pelas suas informações e pela sua participação aqui no Circuito. Obrigado. E nesta sexta-feira, o nosso entrevistado vai participar do projeto da UFMG Rompendo Fronteiras entre as Políticas Públicas de Saneamento e a Saúde Coletiva. Ele vai ministrar a palestra com o tema Abastecimento de Água e Saúde. É nesta sexta-feira, na Escola de Engenharia, na sala de seminário, a partir das 10 da manhã. O endereço é Avenida Antônio Carlos, 6627, no Campus Pampulha. Nesta semana, o Circuito UFMG apresenta dicas para quem está em busca de emprego. Hoje, a dica para a elaboração de currículo. Confira! Um currículo é indispensável que ele seja bem objetivo e verdadeiro. Nunca faça mais de 2 páginas para um currículo, porque o recrutador, ao fazer esse recrutamento, ele vai verificar quem que está mais dentro do perfil que ele busca. Então, esse currículo tem que ser verdadeiro e bem objetivo. No primeiro momento, a pessoa deve colocar o seu nome, os dados pessoais, o e-mail, o telefone, o endereço. Logo em seguida, ele vai colocar o objetivo que ele está buscando, a área mais propícia. A partir daí, ele vai colocar suas experiências profissionais e os cursos que ele já fez. Tudo bem sintético e bem resumido. Não passar de 2 páginas e ser bem verdadeiro nas informações. Não colocar nada além do que ele já fez, cursos falsos, nada disso, porque isso vai atrapalhar ele na hora da seleção. A empresa vai comprovar tudo isso e ele acaba perdendo a vaga por colocar informações falsas. Amanhã, nossa especialista traz dicas de comportamento durante a entrevista de emprego. Não perca! Dia do Trabalhador.
Nesta quarta-feira será feriado nacional e o Circuito FMG informa quais serviços funcionam em Belo Horizonte. Bancos e agências dos Correios ficam fechados o dia todo. Os postos de prestação de serviço do BH Resolve também não funcionam. Os ônibus do transporte público circulam em número reduzido, seguindo o quadro de horários de domingo. Os restaurantes populares ficam fechados, enquanto os parques municipais funcionam. Na área da saúde pública, os centros de saúde fecham, mas as unidades de pronto atendimento abrem. Outras informações sobre serviços paralisados nesta quarta-feira você confere no site da Prefeitura, pbh.gov.br. O Circuito FMG de hoje fica por aqui. Bom feriado e até amanhã!